Boa noite, pessoal, tudo bem? Como vocês estão? Eu me chamo Matheus, eu sou o presidente do GAESP. Hoje estou aqui com a Letícia, nossa vice-líder, nossa coordenadora, professora Ana Paula. E hoje teremos mais uma palestra aberta do GAESP. Já faz um tempinho, né, que a gente não abre para outras instituições. Então, estamos muito felizes de poder estar fazendo mais essa palestra para vocês. O tema de hoje é Educação e Saúde para a Prevenção de Zoonoses de Pequenos Animais. Um pequeno aviso é que a lista de presença ela vai ser passada mais ao final da palestra e que temos palestras uma vez ao mês abertas para o público. Então, se vocês se interessarem, podem estar seguindo a gente nas nossas redes sociais, para estar sempre acompanhando, ligando as notificações. Tem bastante conteúdo legal para vocês estarem olhando lá, interagindo com a gente. Bom, então hoje os nossos palestrantes vão ser a Ana Júlia Muro Campana, o Gabriel Diogo Guimarães e o Marcos Henrique da Silva. Tudo bem, gente? Como vocês estão? Estão me ouvindo bem? Tudo certo? Boa noite, Matheus. Tudo certinho? Boa noite, Márcio. Tudo certinho. Ei, boa noite, Márcio. Tô ouvindo bem. Boa noite. Vocês querem se apresentar rapidinho? Então vamos lá. Boa noite, pessoal. Eu sou a Ana Júlia Muglio Campana e eu sou estudante de Medicina Veterinária da Unifil do terceiro ano noturno. Boa noite a todos. Eu sou o Gabriel Diogo Guimarães, estudante de Medicina Veterinária do terceiro ano noturno. Boa noite, galera. Meu nome é Marcos Henrique da Silva. Sou estudante do quinto ano de Medicina Veterinária da Unifil. E, juntamente com a Ana e com o Gabriel, vou ser um dos palestrantes de hoje. Bom, pessoal, então eu passo a palavra para vocês e desejo a todos uma ótima palestra. Muito obrigada, Mate. Bom, então vamos lá, gente. Hoje a gente vai estar falando com vocês sobre alguns temas relacionados à educação e saúde para a prevenção de zoonoses em pequenos animais. Aí, para começar, eu vou falar um pouco sobre a relação do humano e do animal, né? Que começou dos cães há cerca de 12 mil anos atrás, lá no período neolítico, e os gatos foi há cerca de 10 mil anos, só que eles começaram a ser domesticados há apenas 4 mil anos atrás, lá no Antigo Egito, onde eles eram considerados animais sagrados. Então, de lá para cá, muita coisa mudou, né? Antes eles eram considerados animais mais de caça, de trabalho, e hoje essa relação mudou, né? Se tornou mais intensa. Eles hoje são considerados membros da família, então hoje eles são bem mais próximos aos humanos do que eram há anos atrás, né? E essa relação que foi se intensificando foi gerando diversas mudanças, tanto neles quanto na gente, né? Teve alterações fisiológicas, morfológicas, né? Eles sofreram algumas atrofias, algumas hipertrofias. Eles tiveram reorganizações cerebrais, dos mecanismos do comportamento, também por conta da seleção genética, né? Que os humanos fizeram em cima das raças. Hoje eles são bem mais, alguns animais são bem mais dóceis, né? Então, são membros da família mesmo. Hoje a gente convive bem mais próximo. E hoje eles são capazes de interpretar o nosso comportamento social, o nosso comportamento comunicativo, e eles também conseguem perceber as nossas emoções. Então, essa relação trouxe diversos benefícios para nós humanos e para eles também, né? Tem diversos trabalhos que relatam esses benefícios. Hoje eles são utilizados como ajudantes, né, dos terapeutas em hospitais, em asilos. Eles servem para auxiliar nesse tratamento dessas pessoas, né, melhoram a ambientação deles no hospital, nesses lugares, né, onde eles se sentem sozinhos muitas vezes. Então, esses animais ajudam na diminuição do estresse que esse local e todas as coisas, os procedimentos que eles são submetidos geram nessas pessoas. Então, eles diminuem esse estresse, esse medo, essa solidão que essas pessoas sentem. Também eles vão diminuir a pressão sanguínea.
prevenindo doenças cardíacas, previnem depressão, né? Eles ajudam a combater a depressão, a obesidade, e eles também facilitam no contato entre as pessoas, né? Nessa relação interpessoal. Por exemplo, um terapeuta que tem que se comunicar com a criança para fazer o tratamento, a criança, na presença do animal, vai se abrir melhor, né? Vai conseguir se comunicar melhor com esse terapeuta, então vai auxiliar no tratamento dessa criança, desse idoso, enfim. E eles também, além de serem utilizados como terapeutas, também eles são guias de deficientes visuais, né? São utilizados também em alguns resgates, também para suporte de pessoas com deficiência física e psicológica. Então, só que essa relação intensa, se não tiver um certo cuidado básico com esses animais e com o ambiente que ele vive, se a gente não cuidar, por exemplo, da vacinação, da vermifugação e da sanitização desse ambiente, vai trazer também malefícios para a gente, né? Porque a gente tem as zoonoses, que são as doenças que são transmitidas entre os humanos e os animais. Então, se a gente não cuidar, essa intensa relação vai propiciar que tenha um aumento dessa transmissão dessas zoonoses. Além de que também, se a gente não se atentar ao comportamento de cada espécie, de cada raça específica, se a gente não conhecer, também pode gerar certos acidentes, né? Pode favorecer acidentes, como arranhaduras, mordeduras, e isso pode também causar danos para a nossa saúde pública, porque a gente tem a raiva, né, que é uma zoonose bastante conhecida. Então, é super importante a gente estar tendo esses cuidados, e hoje a gente vai estar falando um pouco sobre essa questão desses cuidados do ambiente, de vacina, vermifugação, e também a gente vai explicar, detalhar melhor sobre as zoonoses, que são as zoonoses. Bom, boa noite, pessoal. Na verdade, toda a nossa palestra de hoje tem o intuito de fazer a prevenção das zoonoses, né? Mas o que são as zoonoses? Segundo a OMS, as zoonoses são doenças ou infecções naturalmente transmissíveis entre animais vertebrados e humanos, ou seja, as doenças que são transmitidas de animais para os seres humanos. E elas são classificadas em antropozoonoses, que são aquelas doenças naturais dos animais, que são transmitidas para os seres humanos. A gente tem, por exemplo, a raiva e a brucelose. A gente tem as zoontroponoses, que são as doenças próprias dos seres humanos e que podem, por algum motivo, ser transmitidas aos animais, por exemplo, a tuberculose. E a gente tem as ampixenoses, que são doenças que podem ser transmitidas tanto do ser humano para o animal, quanto do animal para o ser humano. A gente tem, por exemplo, as infecções por estafilococos e streptococcus, né? Estafilococose e streptococose. Tá, mas e as formas de transmissão dessas doenças? A gente tem 4 formas principais, né? Por contato direto, então saliva, sangue, fezes, urina, até o ato da arranhadura e mordedura, elas se encaixam nessa forma de contato direto. A gente tem a forma de contato indireto. As principais são o ambiente do animal, né? Então, onde o animal doente está, provavelmente o ambiente dele também vai estar comprometido. E por fomites. Então, comedouro, bebedouro, brinquedos, são formas de contato também. Por meio de vetores, então, mosquitos, o Aedes é um ótimo veículo de várias outras doenças também, as arboviroses. A gente tem carrapato, mosca, pulga, também se encaixam nesse meio de vetor. E por consumo de alimentos contaminados, né, as DTAs. Então, leite não pasteurizado, ovos, carne crua e mal passado, as verduras, frutas que foram contaminadas em algum momento, né, em algum percurso, também se encaixam nessa forma de transmissão. Agora abordando um pouco sobre a posse responsável, né? O que seria a posse responsável? A posse responsável nada mais é que o ato de você proporcionar para o seu animal uma qualidade de vida a longo prazo, né? E a curto prazo também. E para que isso ocorra, nós precisamos considerar 4 fatores básicos antes de comprar ou adotar um animal. O primeiro deles, então, é a condição financeira.
Antes de você adotar ou comprar, você tem que ter em mente de que esse animal, ao decorrer da vida dele, ele vai proporcionar alguns gastos e, né, muitos deles são necessários, muito necessários no caso. Um deles seria a alimentação, que é um gasto, né, fixo que você vai ter ali durante a vida deste animal e aí você vai ter que proporcionar, né, essa alimentação para ele. Também acessórios como potinhos, as casinhas, né, de cachorro ou gato, as coleiras, também vai acabar gerando um gasto. Você vai ter que realizar os protocolos de vacinas, de vermifugações também. E, eventualmente, quando o seu pet, né, ficar doente, né, desenvolver alguma patologia, vai também acabar gastando com consultas veterinárias. Que muitas vezes essas consultas, né, o veterinário, para um diagnóstico, ele vai precisar, às vezes, de um exame de sangue ou algum exame complementar que ainda vai gerar um custo extra. Então, assim, sempre é, ter isso em mente, né, que você precisa ter uma certa condição financeira para trazer essa qualidade para o animal. O segundo ponto, então, é o porte e espécie, né, versus o espaço da residência. Basicamente, o que você tem que fazer é procurar adequar a raça e a espécie, né, do animal com o jeito que é a sua rotina e com o ambiente que você vive. Então, por exemplo, eu moro em um apartamento e quero ter um gatinho, sempre procurar colocar telas na janela, né, para evitar que ele caia dessa janela. Ou então, se eu moro numa casa, sempre tentar desestimular que esse gato tenha contato com o meio externo, porque muitos deles podem se envolver em brigas, né? E também eles podem desenvolver a esporotricose, que é uma zoonose que posteriormente pode contaminar até o tutor. Então, procurar castrar, né, esses gatos para que eles não fiquem saindo muito. Ou então, caso eu tenha um cachorro, se eu moro num apartamento muito pequeno, eu não vou ter um pastor alemão ou um dog alemão, que são cachorros que são de porte grande, né, acabam ocupando um grande espaço. Ou se eu não tenho muito tempo para ficar com o meu animal, eu não vou ter um border collie, que é um cachorro que ele tem que, né, passear, você tem que passear com ele no mínimo uma vez ao dia, é um cachorro que tem uma alta demanda energética. Então, assim, sempre considerar esses fatores, se você já tem um pet, se ele vai aceitar esse novo integrante. Se você é alérgico a pelos, por exemplo, não é interessante que você tenha um golden ou um gato persa, né? E você pode desenvolver problemas alérgicos mais acentuados também. Sempre considerar esses fatores. O terceiro ponto, então, para que você realize uma posse responsável, é o planejamento a longo prazo. Então, quando você for adotar ou comprar, né, você sempre tem que ter em mente que esse animal ele pode viver até 20 anos. Então, ele vai ficar 20 anos ali do seu lado, vai ser o seu companheiro. E isso é muito sério, né, muito importante, pois, segundo a OMS, existem 30 milhões de animais abandonados, sendo 20 desses 30 milhões, sendo 20 milhões cães e 10 milhões gatos. E além desses animais sofrerem muito, né, acabam ficando sem ter para onde ir, passam fome, né, frio nas ruas, eles também podem causar acidentes de trânsito, eles podem atacar as pessoas, eles acabam sujando o ambiente. E o principal, que eles podem transmitir zoonoses. Então, eles acabam sendo vetores, né, de transmissão de zoonoses. Então, acaba sendo um problema de saúde pública mesmo. Em 2015 também, segundo uma pesquisa do IBOP, diz que de 10 brasileiros, 6 deles acabam abandonando o seu pet por conta de mudar de casa, por exemplo, né, ou de apartamento. Que não é um motivo tão plausível, né, e é o que mais acaba acontecendo, né. Chegada de filhos também, problemas comportamentais também desenvolvem esse abandono. E uma vez que o tutor acaba abandonando, soltando na rua mesmo, ou deixando em ONGs, acaba agravando todos esses problemas. Então, sempre ter isso em mente, né? E o quarto e último fator, que na minha opinião é o mais importante, é o carinho e a atenção. O contato do tutor com o animal, né, essa interação, ela vai liberar vários hormônios relaxantes, como serotonina e dopamina. E isso acaba fazendo muito bem pro tutor e pro pet. Então, sempre procurar dar uma atenção pro pet, sempre ficar perto dele, né?
no mínimo, né, todo dia, assim, tentar nem que for um pouquinho, pois esses animais sozinhos, eles são extremamente dependentes, né, do tutor. Animais que ficam muito sozinhos, eles podem desenvolver ansiedade, eles podem desenvolver problemas comportamentais, ficam estressados, né, e até automutilação pode acontecer também. E se esse animal é sozinho, pode ser mais agravado ainda. Bom, gente, então nós vimos, né, os 4 fatores para uma posse responsável, que seria, né, o cuidado que você tem, mas também tem a outra extremidade da coisa. Por exemplo, quando a pessoa acaba ultrapassando, né, cuidando excessivamente do animal. É um fenômeno que chama antropomorfismo, e é quando uma pessoa atribui características humanas a um animal. Então, é uma pessoa, por exemplo, que nunca deixa o animal andar, sempre carrega ele no colo, vai passear, coloca ele num carrinho, acaba colocando peruca nele, roupinhas, né? Ele fica muito bonitinho, mas, assim, não é bom você pôr, por exemplo, meinha e sapatinho, porque os animais, eles fazem sua termorregulação através dos coxins. E se você coloca, você está prejudicando essa termorregulação por parte do animal. E também pode acontecer problemas fúngicos, né? Por você deixar úmido, né, a pata, você pode acabar desenvolvendo alguns problemas com fungos. Todo esse comportamento, então, né, toda essa super proteção de ver o animal como um bebezinho mesmo, sabe, ultrapassar o limite desse cuidado, ele pode gerar problemas como agressividade, ele pode defecar e urinar em lugares indesejados, seletividade alimentar e dificuldade de interação com outros animais, porque você está privando que esse animal tenha uma interação com outros, né? Você priva o instinto animal dele. Também, né, um dos fatores bem interessantes, né, quando o assunto é promoção de bem-estar, é a alimentação. Então, a gente sempre tem que tentar adequar a alimentação de acordo com a idade, a espécie e a raça. Nós sabemos que um cachorro filhote, por exemplo, a sua alimentação é diferente de um cachorro que já é senil, ou de um gato que na sua alimentação ele possui proteína de origem animal. Então, sempre procurar adequar a alimentação ao tipo de animal e à raça. E algumas raças também, elas são predispostas a desenvolver algumas patologias. Se você adequa a alimentação a essa determinada raça, você muitas vezes impede que ele desenvolva essa patologia e promove uma boa qualidade de vida. O segundo seria a estimulação do ambiente. Por exemplo, você comprar brinquedos ou construir prateleiras, mesmo que caseiras, né, para que estimule o gato a escalar ou o cachorro a brincar, para evitar a obesidade e o sedentarismo, que são problemas bem recorrentes nos dias de hoje. E também um outro ponto seria a proteção do animal a eventos traumáticos. Então, por exemplo, eu não dou muita atenção para o meu animalzinho, não levo ele muito para passear e ele não tem um brinquedinho. Então, ele, por não suprir essa demanda energética, acaba ficando estressado e destruindo alguma coisa, uma prateleira ou alguma coisa. Se eu chego em casa e brigo com ele de uma forma opressora, eu posso desenvolver um trauma nele. E trauma é uma coisa muito ruim. Por exemplo, existe um fenômeno que chama coprofagia, que é quando o animal ele ingere as próprias fezes. Isso pode ter vários significados, né, na verdade. Pode ter vários fatores. Mas um desses fatores é justamente o trauma. O tutor, às vezes, ele briga com o animal no momento que ele está defecando e o animal acaba associando o ato de defecar com ser algo errado. Então, ele acaba escondendo as fezes do tutor. É um trauma que muitas vezes pode acontecer. Então, sempre tentar ver de maneira ampliada, né? Por exemplo, o meu animal ele fez isso, ele fez por algum motivo. Então, eu vou procurar suprir essa demanda energética dele. Vou dar alguns brinquedos, ou vou brincar com ele, eu vou cansar para que ele não volte a descontar essa energia em lugares que não deve ser descontado. Bom, pessoal, na verdade, a gente tem que, para fazer a vacinação, a gente tem uma das melhores formas para fazer o controle, né, das formas mais baratas para fazer o controle daquelas zoonoses.
E, segundo Oswald, a vacinação é um meio efetivo de promover o controle de doenças infecciosas, tornando o animal susceptível, imune e, assim, resistente a essas doenças. Mas como que a gente vai fazer essa vacinação? Como é feita? Fazendo a vacinação, a gente estimula uma resposta no organismo do animal que vai simular a imunidade adquirida pela infecção natural. Então, a gente está deixando o animal imune, colocando um patógeno nele, que não vai manifestar sinal clínico, né, na teoria, para que a gente estimule o organismo do animal a produzir anticorpos. E a gente tem os tipos de vacinas. Quais são elas? A gente tem as vivas e modificadas, que são feitas com micro-organismo atenuado. A gente faz a inoculação no animal, o micro-organismo vai começar a se replicar no animal e vai estimular o sistema imune desse animal a fazer fazer o estímulo de anticorpos. E a gente tem as vacinas mortas e inativadas, que é feita uma inativação química, por meio de formol, detergente, ou até por meio do calor. E a gente vai inocular no animal o micro-organismo morto ou inativado, e o próprio organismo do animal vai responder liberando e produzindo anticorpos. Comercialmente, a gente tem as vacinas nacional e a importada. Qual a diferença delas? A importada ética, após ser administrada no animal, ela produz mais anticorpos do que a nacional. Quais as doenças que a gente vai estar prevenindo, então, fazendo a vacinação? Nos cães, a gente tem comercialmente a V8 e a V10, ou a V10. A única diferença de uma para outra é que a V10 ela tem 2 cepas a mais da leptospirose. As principais doenças, então, vai ser a sinomose. A sinomose é aquela doença que ela afeta o sistema respiratório, então ela causa febre, causa os sinais respiratórios, propriamente dito, e ela é uma doença que tem uma alta mortalidade. A parvovirose, que é uma doença que atinge principalmente o sistema digestório, então o animal vai ter uma diarreia bem sanguinolenta também, tem bem alta mortalidade. A hepatite infecciosa canina, então atinge o fígado, o animal vai ter icterícia, o animal vai ficar bem apático e também pode levar o animal a óbito. A doença respiratória é causada pelo adenovírus tipo 2, então o principal foco é o sistema respiratório. A parainfluenza, coronavirose, que causa uma gastroenterite, e a leptospirose, que causa vários outros sinais, diarreia, vômito, apatia, e pode também chegar no sistema renal do animal. Na verdade, ela chega e causa várias alterações. Nos gatos, a gente tem a V5, né, que é a vacina que faz a imunização das principais viroses. Então, a pancoleucopenia, a calicivirose, a rinotraqueite, que também tem tropismo pelo sistema respiratório, então ela causa umas descargas nasais e oculares também. A clamidiose causa conjuntivite, e a felve, né, o vírus da felve, causa leucemia viral felina. Tá, mas quando a gente deve fazer a vacinação dos nossos animais? O protocolo, a gente faz a primeira dose de 6 a 8 semanas, então 2 meses de idade, nos primeiros 2 meses de idade do animal. Na literatura, muita gente, né, na literatura está dizendo que é a partir dos 45 dias. Na segunda dose, a gente faz de 10 a 12 semanas, então no terceiro mês. E a terceira dose, a gente faz de 14 a 16 semanas, no quarto mês. O mesmo protocolo é feito nos gatos, e a gente tem que lembrar sempre de fazer o reforço anual e não esquecer de fazer a vacina antirrábica, que é a vacina que é obrigatória. Então, a gente faz a primeira dose a partir de 120 dias, no quarto mês, e faz o reforço anual também, tanto da múltipla, que é a V8 ou a V10, quanto da antirrábica. Tá, mas eu adotei o meu animal, eu achei ele, eu não consegui fazer essa vacinação, não tive o controle. O que eu faço? Você pode vacinar o seu animal, se você adotou ele ou se você achou ele, não tem o controle. Você faz, então, essa vacinação a partir das 12 semanas e depois faz a segunda dose de 21 a 30 dias.
após a primeira dose. E lembrar depois de fazer sempre a vacina antirrábica anualmente. Em gatos também a gente tem um protocolo, a gente faz a partir dos 120 dias, né? Então, a partir do no quarto mês, e depois faz a segunda dose de 21 a 30 dias após a aplicação da primeira dose. E lembrar de fazer o reforço anual da antirrábica e da V5. Qual a via de administração? As principais são a subcutânea e a intramuscular. Então, a subcutânea a gente entra com a agulha a 45 graus aqui, a intramuscular a gente vai reto, né, a 90 graus. A gente tem uma vacina em específica, que é a única que é feita oral ou intranasal, que é a contra a bordetela bronquicéptica. Então, agora eu vou estar falando um pouquinho sobre a vermifugação, né? Por que é tão importante a gente estar fazendo esse protocolo de vermifugação dos nossos animais? É um cuidado básico, né? Serve para prevenir essas verminoses intestinais, esses parasitas que acometem o intestino, né? Sendo que os principais que acometem os animais são os cestódios e os nematódios, mas também tem outros grupos que infestam também. E esses parasitas vão acometer cães e gatos de diferentes idades, mas principalmente os filhotes. Por quê? Principalmente os filhotes. Porque os filhotes têm o contato com a mãe durante o parto e também durante a amamentação. Então, esses parasitas podem ser transmitidos nessas duas vias. Além disso, a gente também tem a forma de transmissão, né, que é por ingestão no ambiente, que é assim: um cão um gato está infectado, por exemplo, vai numa pracinha e lá ele defeca, então os ovos desses parasitas vão ficar lá naquele lugar. Se vai outro animal lá e lambe, ele vai ser infectado também. Aí a gente também tem a forma de transmissão por ingestão de um hospedeiro, que seria a ingestão de um inseto, por exemplo, as pulgas, né, que é o mais comum. E também é transmitido por água e alimentos contaminados. Então, se eles ingerem água ou alimentos que têm os ovos desses parasitas, as larvas desses parasitas lá, eles também vão ser infectados. Então, é super importante a gente estar de olho nos nossos animais, porque essas verminoses vão causar sérios danos para eles, sérios danos para a saúde, inclusive pode levar eles a óbito. Então, a gente tem que ficar atento a alguns sinais, como falta de apetite, vômito, diarreia, que pode ser com sangue ou não. O pelo dele vai ficar quebradiço, vai ficar opaco, sem brilho, eles vão ter um prurido na região perianal, também podem ter dor abdominal, desconforto, né? Vão ter um certo inchaço do abdômen, eles vão ter um atraso no crescimento, no caso dos filhotes, né? Vai retardar o crescimento deles, e nos adultos vai ter um emagrecimento. Aí também tem alguns, dependendo do parasita, né, que é acometido, que esses animais são acometidos, eles também vão apresentar tosse, dificuldades respiratórias, também anemia, fadiga. Então é importante a gente estar atento a esses sinais. E outro motivo, né, que é super importante a gente estar cuidando dos nossos animais é que esses parasitas são zoonoses também. Eles também vão acometer humanos, além dos animais. Então, por isso é importante a gente estar prevenindo neles para que não haja essa transmissão para a gente. Porque além de acometer o intestino, eles também vão acometer outros órgãos. Então, pode ser uma doença grave, né? Tanto para eles quanto para a gente. Vão lesionar o intestino, podem lesionar a pele, os olhos, o fígado, rins, pulmões, coração e também atingem o sistema nervoso central. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos, né, dessas parasitoses que são zoonóticas. A toxocaríase é causada pelo nematóide Toxocara canis e ele vai se apresentar de 4 formas, né? A visceral, que é geralmente fígado, e a ocular, que é nos olhos, a nervosa, né, no sistema nervoso central, e a oculta. Aí temos a ancilostomise, causada pelo ancilóstoma, que também é um nematóide, e ele é conhecido vulgarmente como bicho geográfico, né? É uma parasitose bastante conhecida, que é aquele que vai
lesionar a pele, causando vários risquinhos vermelhos, assim, semelhante a um mapa geográfico, por isso o nome. Aí temos também estrongiloidíase, que também é um nematóide, é o Strongyloides stercoralis. Ele vai causar uma dermatite pruriginosa, ele vai inflamar a mucosa do trato gastrointestinal, podendo levar a diarreia, e também pode atingir o pulmão e fazer a forma disseminada, né? Vai atingir o corpo de uma forma mais geral. Aí a gente também tem a equinococose, que é causada pelo cestódio Echinococcus granulosus, e ele vai formar um cisto no fígado e nos pulmões. Aí a forma clínica da gente desse parasita vai depender do local, né? A giardíase é um protozoário bastante conhecido, né? A Giardia duodenalis, que geralmente não vai ocasionar nenhum sintoma, mas se causar, vai ser uma diarreia, uma dor abdominal, uma desidratação. E temos também a dipilidiose, que é causada por um cestódio, o dipilídeo canino. Ela é rara, porque a forma de transmissão dela é pela ingestão de pulgas, né? Então é mais difícil, mas ocorre também. Ela geralmente é assintomática, mas pode ter dor, o indivíduo pode ter dor abdominal e diarreia. Essas zoonoses, elas são mais comuns em crianças, né? Porque as crianças não têm aquela consciência maior do que os adultos têm, de ficar lavando a mão, de não pôr a mão na boca. A criança não tá nem aí, né? Ela tá lá brincando, ela passa a mão no chão, passa a mão na boca, então para ela é mais fácil ela adquirir, né? Essas zoonoses. Então, por conta desses quadros clínicos, né, que causam tanto nos animais quanto em nós humanos, é super importante a gente fazer a prevenção através dos protocolos de vermifugação. Então, é importante a gente fazer nas fêmeas, né, nas cadelas e nas gatas. Se possível, é recomendado fazer antes da cobertura, né, antes da cópula. Aí, durante a gestação, aos 45 dias, e no pós-parto, durante a amamentação, aos 15 dias. Que daí a gente vai prevenir nelas, que elas passem para os filhotes, né? A gente vai combater nelas, daí não vai ter essa transmissão. Aí também é importante a gente fazer nos filhotes, né? Tem vários protocolos, mas eu trouxe esse daqui, que é cães filhotes. Primeira dose aos 15 dias, a segunda aos 30, a terceira com 45 dias e uma quarta com 60. Aí os gatos filhotes, a primeira dose entre 15 e 30 dias, a segunda 15 dias após a primeira dose, e aí repetir a cada um mês, até que eles atinjam 6 meses de vida. Aí, após esse período, né, de vermifugação quando filhote, a gente vai dar a cada 3 meses. Aí, os adultos, vai depender muito do estilo de vida do animal. Pode ser feita a cada 3, 6 meses ou anualmente. Assim, se meu animal é de apartamento, não tem contato com outro animal, a gente pode estender mais esse período. Agora, se é um animal que está sempre passeando, está sempre tendo contato, então a gente faz de forma mais periódica, né? Mais corriqueira. A dose vai ser sempre de acordo com o peso do animal, e sempre a gente tem que lembrar que se a gente tiver mais de um animal, não importa a espécie, todos os animais têm que receber a vermifugação no mesmo tempo. Aí, outra coisa importante são os cuidados com as pulgas e os carrapatos, né? Os dois pertencem ao filo Arthropoda, e a infestação de pulgas é denominada de policiose. E aqui eu trouxe as principais que acometem os pequenos animais, que é a Quitonocephalides felis, e a Canis e a Pulex irritans. Já a dos carrapatos, a infestação é denominada exodidiose, e os principais são ripicéfalos sanguíneos e os ambliomas, Aureolatum canis e o cagenis. Por que é importante a gente estar sempre de olho nesses insetos, né, nesses artrópodes? Porque além de eles causarem uma alergia nos nossos animais, né, que são as dermatites alérgicas à picada dos ectoparasitas, eles também carregam doenças, né? Eles hospedam dentro deles certas bactérias que também são, que causam doenças zoonóticas também, né? Então, também vai acometer os humanos.
Aqui eu trouxe algumas dessas doenças zoonóticas transmitidas por eles, que é a erliquiose, causada pela bactéria, principalmente as espécies chafensis e acanis, que vai causar a erliquiose monocítica humana. A anaplasmose, causada pelo Anaplasma phagocytophilum, né, que vai causar a anaplasmose granulocítica humana. Essas duas são bastante parecidas nos sintomas, vão causar dor de cabeça, febre, um mal-estar. E aí uma das diferenças entre elas, né, vai ser a célula-alvo que elas vão acometer. A erliquiose é nos monócitos e a anaplasma é nos granulócitos. Já a doença de Lyme é causada pela Borrelia burgdorferi e ela vai causar, quando o carrapato pica o humano, essa bactéria, né, vai ocasionar uma mancha vermelha no corpo que, se não tratada, ela pode evoluir para o restante do corpo também, pode aumentar. Aí temos também a babesiose, né, causada pelos protozoários do gênero Babesia, e a febre maculosa pelas bactérias Rickettsia ricketts. Então, por conta dessas doenças, é importante a gente estar sempre de olho nos pelos, na pele dos nossos animais, para a gente estar sempre observando se tem parasita ali, ectoparasita ali, né? Mas, assim, é super importante a gente fazer a prevenção. A gente não esperar aparecer o carrapato no animal para dar o medicamento para combater. A gente tem que prevenir para não aparecer, porque uma picada de um carrapato já pode gerar as doenças, né? Já são capazes de transmitir a bactéria e gerar a doença. Então, é importante a gente estar prevenindo. Aí, aqui eu trouxe alguns tipos, né? Temos a medicação oral, o comprimido, né? Que daí, dependendo do fabricante, algumas têm duração de 1 mês, de 3 meses. Temos as pipetas e as bisnagas Spot-on, né? Que elas são tratamentos tópicos. Elas vão ser aplicadas na nuca do animal, no dorso. Os talcos também são tratamentos tópicos, né? Aplicados no dorso do animal. Tem os sprays e as coleiras, que também são bastante interessantes, porque além de prevenir as pulgas e os carrapatos, elas também previnem a picada pelo mosquito palha, que é o transmissor da leishmaniose, que também é uma zoonose bastante importante. Então, sobre agora higiene ambiental, né? A definição da palavra higiene ambiental, ela consiste na preservação das condições sanitárias do meio ambiente, de forma a impedir que este prejudique a saúde dos integrantes, que no caso seria o tutor e os animais envolvidos. Então, existem 3 vias básicas de contaminação pelo ambiente, sendo a água, né, o primeiro, que pode causar gastroenterite, amebíase, giardíase, febre tifoide, cólera, leptospirose e algumas verminoses. Existe a via de contaminação do ar, que são doenças alérgicas que são mais comuns em seres humanos, mas também existe o exemplo da criptococose, que é uma doença que é passada pelo ar também. E, por fim, a via de contaminação pelo solo, que pode transmitir tétano e algumas verminoses. Sempre quando a gente comentar sobre higiene ambiental, a gente tem que considerar pequenas ações que lá na frente elas vão trazer muitos benefícios para o animal. Uma delas é, então, sempre utilizar desinfetante, né? Aquele que é feito já para animal, de preferência usar esse, para lavar onde o animal habita e os seus utensílios, como os brinquedos, as coleiras, a fim de evitar contaminações futuras. Então, por exemplo, você levou o seu pet para passear e, um exemplo, ele se contaminou com um vírus, né? Na verdade, ele carrega esse vírus, ele ainda não se contaminou. Se muitas vezes você passa esse desinfetante na coleira ou no brinquedinho, que ele ia se contaminar posteriormente, você faz essa profilaxia e acaba eliminando o vírus. Nós sabemos, por exemplo, o vírus da sinomose, uma vez no organismo, ele vai causar problemas neurológicos, né? Ele pode levar a óbito, ele é um vírus extremamente agressivo. Mas no ambiente, ele não resiste a diferenças de pH. Então, se o pH está muito ácido ou muito básico, ele acaba morrendo, né?
sendo inativado, na verdade. E assim, muitas vezes se você passa desinfetante, você acaba eliminando um vírus, né, ou um patógeno que está ali inserido, e evita que seu animal passe por todo aquele quadro clínico, desenvolva aquela patogenicidade. Então, às vezes são pequenas ações que a gente acaba realizando que fazem uma boa diferença. Um outro ponto também é sempre procurar limpar, né, não deixar fezes de animais perto no quintal, por exemplo. A gente sabe que as larvas elas acabam fazendo a postura de ovos, né, e desencadeando miases e bernes. Se você limpa, né, essas fezes, né, acaba não deixando nenhum pedacinho, você diminui essa incidência. É claro que se o animal ele tem uma ferida, né, aberta, exposta, pode, por exemplo, vir uma mosca do vizinho ou de longe e fazer a postura de ovos e desencadear a mesa do mesmo jeito. Porém, se você retira essas fezes e limpa, né, acaba deixando o ambiente sem essa presença, você diminui a incidência de moscas. Então, essa relação do animal e a mosca no mesmo ambiente acaba diminuindo e dificulta, né, a postura de ovos. Porque, assim, não é uma regra ter essa ferida aberta, certo? Eu já muitas vezes acompanhei quadros de mias, né, dessas bicheiras, nas mucosas dos animais. Então, se tem muitas fezes no ambiente, acaba tendo muitas moscas. E essa postura de ovos, né, esse desenvolvimento da mise, acaba aumentando, mesmo que o animal não possua uma ferida, certo? Então, a gente fala assim que nunca é bom você dar sorte pro azar, né? Sempre procurar prevenir para que o seu animalzinho não sofra posteriormente. Também uma das coisas que às vezes as pessoas esquecem quando realizar o protocolo antiparasitário, sempre igual a Ana falou, realizar em todos os animais da casa, também procurar fornecer para os tutores também, de modo geral. E um detalhe detetizar o ambiente, né? Fazer essa higiene ambiental, essa detetização ambiental. Muitas vezes a pessoa lá mora numa casa limpa, a casa está sempre limpa, sempre bonitinha, mas os animais da casa eles sempre acabam desenvolvendo, por exemplo, surtos de carrapato, os animais sempre acabam. E aí você repete o protocolo, eles desenvolvem de novo daqui a um tempo. E isso é por conta da detetização. Muitas vezes os tutores eles esquecem de detetizar o meio ambiente e essa recontaminação sempre ela fica se renovando e se renovando e muitas vezes as pessoas não entendem o porquê isso ocorre. Mas é muito interessante e importante você sempre fazer essa detetização para já matar essas larvas, né, esses carrapatos. Também evitar o acúmulo desnecessário de objetos, de modo geral, sempre procurar se livrar, né, porque esses objetos acumulados, eles acabam sendo abrigo para animais sinantrópicos, que podem transmitir algumas zoonoses, eles podem transmitir, né, desencadear sujeira, né, acaba deixando um ambiente um pouco sujo e também não é interessante, né, tanto para o tutor quanto para o animal. E também sempre procurar respeitar o espaçamento entre animais, sendo recomendado de 8 a 50 metros quadrados por indivíduo, né, por animal. Se você tem muito animal inserido no mesmo ambiente, num ambiente apertado, fica muito difícil de você controlar os resíduos que esses animais vão gerar e fazer essa limpeza do ambiente, né, porque tem muito animal. E uma vez um deles acometido com alguma patologia, né, algum micro-organismo, vai ser muito mais fácil que ele passe para outros animais, uma vez que eles estão muito, muito juntos. E além disso, também pode gerar um estresse por parte desses animais que ficam muito apertados entre eles e pode começar a haver até brigas, né, entre eles. Bom, gente, então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né? Espero que a gente tenha trago bastante informações a respeito do manuseio, do dia a dia, né, da saúde pública. Caso alguém tenha alguma dúvida, pode mandar no site, no site não, no chat, ou então abrir o microfone, né? As nossas redes sociais, elas estão aqui no canto esquerdo inferior da tela, e a gente fica à disposição e agradecemos muito a presença de todos. O Gabriel já está prevendo o site do GAESP.
Então, eu acredito que é isso, pessoal. Quero parabenizar vocês pela palestra. Foi muito legal, muito interessante o tema. Gostei bastante dos slides, achei que estava bem interativo. E pedir para vocês acompanharem as nossas redes sociais, nossas palestras no YouTube. Essa palestra vai para o YouTube também. E agradecer novamente a presença de todos. Muito obrigado.